Glória a Deus! Estamos aqui na segunda aula do curso O Estilo de Vida de Quem Prospera. E eu tô aqui te dando base bíblica para você ter fé para viver esse tipo de vida. Então eu não sei se você está maratonando, vendo tudo de uma vez. Você vai perceber que eu estou gravando tudo de uma vez, que eu estou com a mesma roupa. Mas eu não sei se você está vendo com intervalo de uma semana para outra. Eu não sei qual que é o efeito que a primeira aula já trouxe para sua vida. O que eu sei é, se você crer, você vai receber. Você vai viver, você vai apropriar, você vai desfrutar, você vai avançar e vai ser um negócio poderoso. Ver você, testemunhar você vivendo isso é o que me motiva a continuar avançando. Eu creio que Deus me chamou para isso, para cooperar para que pessoas desfrutem de todas as promessas do Senhor. E quero aqui, nessa segunda aula, continuar te dando essas bases para te mostrar como é a vida de quem está prosperando. Porque às vezes você tinha uma noção de que é de um jeito e você vai compreender que é de outro. Né? Tem muita gente que acha que para prosperar tem que se matar de trabalhar e viver oprimido e cansado, e ansioso, cheio de problema. E aí vem alguém dando risada e vem te dar curso e falar que tem que desfrutar, tem que descansar. Tá? Você fala, ah, meu Deus, não tem nada a ver com o que eu acreditava. Mas tá aqui, o presente que Deus mandou, talvez na embalagem que você não queria, mas é o que você está precisando para receber essa fé, para ampliar essa revelação e para cair para dentro, para mergulhar naquilo que Deus quer fazer na sua vida. E acredite, é só o começo. Daqui a pouco é você que vai estar dando curso, é você que vai estar dando mentoria, é você que vai estar testemunhando, é você que vai estar motivando outros a viverem as promessas do Senhor para eles também. Então, tá preparado? Segunda aula, o estilo de vida de quem prospera. Que mais que tem na vida de quem está prosperando? Falei na primeira aula, fazendo uma pequena revisão a respeito de propósito, descanso e desfrute. E agora eu vou falar de mais 3 áreas, mais 3 sinais na vida de quem está prosperando. O primeiro deles é a constância. Olha o que 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5 nos diz. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Agora entenda algo, porque para você compreender qual é a constância de Cristo, você tem que conseguir criar um gráfico da vida de Jesus. Vou te ensinar isso, olha aqui para mim. Quando você pega a sua vida, você vai ver, naturalmente, assim como a minha de todo ser humano, ela é cheia de altos e baixos. Tem hora que você está prosperando, está com as contas tudo pagas, está bem e tal, mas tem hora que a coisa aperta, dá uma dificuldade, luta, e você lutando para não ficar ansioso, aquela labuta danada. E aí depois melhora de novo. A vida é cíclica. Isso faz parte? Não deveria, mas acabou ficando comum. Mas se você pegar e colocar sua vida num gráfico, você vai ver esse desenho natural. Pode ser que está crescendo ou diminuindo, mas cheio de oscilação. Mas quando você pega a vida de Jesus e coloca num gráfico, aí você vai entender qual é a constância de Cristo. Porque quando a gente fala de constância, imagina-se logo que tem a ver com equilíbrio, com viver na média. A de Cristo não é na média. A de Jesus não tem nada de equilibrado na vida de Jesus. Por quê? Porque você olhando para o gráfico da vida de Jesus, você vai ver um constante crescimento. Dia após dia, sendo ainda mais poderoso, crescente, abundante, transbordando. E é assim que Deus quer que você viva. Então, quando aqui esse texto fala que o Senhor vai conduzir o nosso coração ao amor de Deus e a constância de Cristo, você entende que Deus quer que o seu coração seja cheio da clareza de que você é amado e que isso te transforme em alguém constante. Porque o que faz você oscilar, cair de rendimento, diminuir o desfrute das promessas, perder o descanso, perder a paz, é duvidar que é amado. Acredite, as coisas estão intimamente conectadas. Quando você sabe que é amado, você apenas desfruta daquilo que o amor do Pai está te dando. Então você é constante, mas num constante crescimento. É assim que Deus quer que você viva. Mas ainda falando de constância, também nós temos aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18, mais uma chave importante. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação,
Então aqui já está uma chave importante. Para de se comparar, criatura. Você fica aí se comparando, e eu vou falar algo agora muito sério para você. Deixa eu puxar sua orelha aqui. Para de se comparar com qualquer pessoa, com irmãos, com quem quer que seja, mas principalmente para de se comparar com ímpio. Isso é uma burrice sem tamanho. Não faz isso não. Sabe por quê? Porque isso ofende o seu pai. Quando você se compara com um ímpio, olha para um ímpio que você supostamente imagina que ele está feliz e prosperando, porque na verdade ímpio é impossível ele ficar feliz, porque ele está condenado para o inferno. Ele precisa morrer para essa vida e nascer de novo para Deus. Agora presta atenção, quando você se compara, em outras palavras, você está querendo dizer que o pai do ímpio é melhor do que o seu pai. Você entendeu? Você não deveria fazer isso. Então o que é a dica que eu te dou? Entenda, por mais que você tenha problema, é leve e momentâneo. Leve e momentâneo, mas ainda assim está me capacitando para coisas maiores. Eu estou entrando num novo nível, porque você tem que crer nessa espiral crescente. Você estava num nível e você foi passando de etapas, igual numa maratona de videogame, vamos colocar que você vai jogar, eu lembro da minha época de criança, você ia jogar Super Mario Bros. Ou Sonic. Né, você pegava vamos mais antigo, então meu primeiro videogame é um Atari. Você ia jogar River Raid ou Enduro, e tudo isso tem fases. Então qualquer que seja o jogo, ainda hoje no PlayStation 5, qualquer que seja o jogo, ele tem fases, níveis de dificuldade. Quanto mais você vai passando de fase, vai ficando mais difícil. Mas a sua percepção é que é uma espiral de crescimento. Quando você chega nesse nível para passar por essa fase, você está mais preparado do que estava quando você estava lá embaixo. Então essa capacitação foi porque você foi vencendo as leves e momentâneas tribulações. Você constantemente continuou avançando, rompendo em fé, crescendo, evoluindo. Esse é o estilo de vida de quem prospera. Talvez você imagina que é um estalar de dedos, Deus te faz ficar rico, ganhou na Mega Sena, você senta e fica quieto agora. Não, querido, você vai passar por situações difíceis, por decisões complexas, por situações que você vai ter que depender de Deus num nível ainda maior, que vai te aproximar ainda mais do Senhor, e tudo isso é bênção para você, para te transformar mais forte, mais consistente na fé, mais maduro, mais centrado no Evangelho, em Cristo, na justificação pela fé, olhando menos para você, e aí então você cresce, você avança, permanece avançando. Essa é a constância de Cristo. E aí continua. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Agora presta atenção, lembra que eu falei na primeira aula de propósito? O propósito de Deus por trás da prosperidade na sua vida é porque essa prosperidade não é só para você, ela é para transbordar na vida de todo mundo que está perto de você, e quanto mais gente você incluir para desfrutar desse transbordo, ainda melhor. Mas presta atenção, as tribulações também têm um propósito. Elas vão ecoar pela eternidade. A forma como você se comporta, como você reage aos testes, vão ecoar, vão falar a seu respeito, a respeito da sua fé. Então quem está prosperando, ele é consistente na fé. Consistente no amor, lembra no versículo anterior? Que o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Esse conduzir é Deus pegando e falando, vem comigo, vamos lá, vou te levar. E você sendo conduzido a cada vez mais desfrutar do amor do Pai. Agora, mais uma vez, para encerrar aqui, falando sobre comparação. Qual que é o problema, mais uma vez, de você se comparar? Só mostra que você ainda não entendeu o quanto você é amado. Quando você compreende o tanto que você é amado, você não incomoda de ver o seu pai dando um presente para o seu irmão. Você não incomoda. Por quê? Porque o seu irmão é amado e está ganhando um presente. Mas isso não diminui o amor que o pai tem por você. Agora, quando você vê alguém ganhando um presente, desfrutando de algo, e você abate, se compara, fica triste, o que você está querendo dizer? Que o seu pai ama mais o outro do que você. Mas quando você é maduro no amor, você não cai nessa latada que é ficar se comparando com ninguém. Você, pelo contrário, você sabe que você é o filho predileto. Eu, particularmente, eu não quero te passar raiva, não. Né? Eu compadeço de você, tadinho. Mas você é o segundo. Eu sou o predileto. Vamos avançar. Outra coisa é a comemoração. Você sabe, uma coisa importante é que rico faz festa. Quem está prosperando está comemorando.
Agora não tem a ver só com festa em datas comemorativas. Tem a ver com você viver um estilo de vida de quem comemora. Quem está prosperando, comemora. Comemora, comemora. Tudo é motivo para comemorar. Está dando glória a Deus o tempo todo. Está comemorando num suspiro. Tá, mais uma vitória. Ah, glória a Deus, está comemorando, mas também está celebrando, está fazendo farra, está comendo junto com a galera, está fazendo comunhão, porque isso tem a ver com o estilo de vida de quem prospera. Olha o que Êxodo capítulo 12, versículo 14 diz. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Presta atenção, Deus tinha dado uma vitória para o povo. E o que ele falou para o povo? Agora vocês trata de comemorar. Mas não comemora só dessa vez, não. Cria uma lei sobre isso. Vai virar um estatuto. Você é obrigado a comemorar. Agora deixa eu ampliar isso um pouquinho para você. Presta atenção. Tem algo que acontece quando você comemora. Quando você vai jantar fora com a sua família, quando você faz uma festa, tem algo, acredite, algo acontece no mundo espiritual. Você está rendendo glórias a Deus, você está comemorando e falando, olha aqui o que Deus fez na minha vida. Você está testemunhando publicamente com todos aqueles que estão ali participando dessa comemoração. Você está testificando aquilo que você creu, dando uma prova do que a fé foi capaz de fazer e a graça de Deus fez em sua vida. Mas também, presta atenção, porque você vai precisar ser maduro para entender isso que eu vou te falar. Quando você celebra, você chama atenção. E aí os invejosos rangem os dentes. Quando você faz festa, quem está com inveja de você, quem está se comparando a você, quem não entendeu o que é amado, esses aí vão se levantar para te perseguir. Aí aqui tem um ponto crucial. Você tem que tomar a decisão. O que você quer de sua vida? Depois eu vou falar mais sobre isso. Mas aqui já está um ponto crucial. Sabe por que muitos crentes, filhos de Deus, não comemoram as vitórias do Senhor, não dão testemunho, não fazem festa, por medo de ser perseguido? Ah, o que vão pensar? Ou então é aquela coisa, se eu ficar fazendo festa, vão ficar me pedindo coisa o tempo todo. Mas, na verdade, o medo maior não é de que peçam dinheiro para você. O medo maior é de que te persigam. E aí você resolve não desfrutar do que Deus está te dando para não ser perseguido. Mas você precisa tomar uma decisão. Eu tomei a minha. Eu prefiro ser perseguido e ter a bênção do que não ter perseguição e também não ter a bênção. E você, qual que é a decisão que você toma? Quando você resolve comemorar o que Deus fez na sua vida, é inevitável. Os perseguidores, os invejosos, os caluniadores vão se levantar. Aí você vira e fala o que para eles? O que eu tenho a ver com a sua inveja? Vou continuar sendo abençoado. Se você não crê, o problema é seu. Eu creio e eu vou receber. Se você crê, tem para você também. Se você não crê, não tenho nada a ver com isso. Eu não vou deixar de desfrutar das promessas de Deus para a minha vida porque você não crê para a sua vida. E aí é uma decisão que você toma. Você precisa ser liberto disso hoje, em nome de Jesus, desse medo da perseguição. Só comemora. Só comemora. Quem está nem aí se vai ser perseguido ou não. Quando você reconhece que você tem o que comemorar, você não está preocupado com o que os outros vão pensar de forma negativa. Você está preocupado com o que vão pensar de forma positiva. Vão olhar e vão falar, uau, olha o que Deus fez na vida deles. E assim continua. Porque quando você fala de comemorar, olha o que o Salmo 126, o versículo 1 a 3 diz. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e então entre as nações se dizia, uau, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Mas como que as nações vão dizer isso se eles não ficarem sabendo o que está acontecendo na sua vida? Como que o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida se ninguém ficar sabendo do seu testemunho? Então você tem que parar com essa bobagem de não querer testemunhar para não ser perseguido, para não ser atacado. Ah, é claro que você tem que ter guardado as proporções, você não tem que ficar mostrando sua vida íntima, né? Eu acho que é uma bobagem sem tamanho você ficar na internet mostrando, ó, agora eu comprei isso, agora eu fiz aquilo, agora eu tô aqui. Não, não é isso. Mas é no dia da comemoração você ter paz. Ó, bati no meu relógio aqui, tocou o som. É no dia da comemoração você ter paz para desfrutar da festa. E não tá lá na festa falando, o que será que estão pensando de mim? Será que estão
questionando de onde que eu arrumei dinheiro para fazer essa festa. Será que estão me atacando? Ah lá, estão cochichando lá, deve estar falando de mim. Não, para com isso. Você está em paz para comemorar, viver como quem sonha, com a boca cheia de riso, com o lábio cheio de júbilo. E termina falando o quê? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por mim, e por isso eu estou alegre. Simples assim. Eu estou alegre e eu não me envergonho dessa alegria. Eu vou rir mesmo, eu vou comemorar mesmo, eu vou testemunhar mesmo, e se alguém quiser ranger os dentes, que ranja para o lado de lá, eu vou dar risada. Minha boca vai estar cheia de júbilo, de palavras de bênção. Quem quiser gastar tempo para falar mal de mim, para me perseguir, como diz o outro, caça seu rumo, não estou nem aí. Mas eu vou viver todas as promessas de Deus para a minha vida. Então, faz parte do estilo de vida de quem prospera comemorar, celebrando, testemunhando e glorificando o nome de Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. E se alguém se levantar contra você, entra para a fila. É só mais um junto com o diabo, com os demônios que me odeiam. Estou nem aí para eles. Eu vou viver o que Deus tem para mim. Então tome a sua decisão. Eu tomei a minha. Qual que é a que você vai tomar? E para encerrar essa segunda aula, um estilo de vida de quem prospera, que tem uma fé crescente. Não é um mesmo nível de fé, é uma fé que evolui. Olha o que esse texto diz em Lucas 17, do 5 ao 6. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Então aqui já mostra que a fé pode ser aumentada. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé, como? Repete comigo assim, fala como? Como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Agora, qual que é o X da questão? Aqui nesse texto são dois. Primeiro, os discípulos estão pedindo, aumenta-nos a fé. Isso mostra que a nossa fé pode crescer. Uma fé cada vez maior. Agora, além de você ter uma fé maior, você tem que entender como que essa fé tem que ser. Quando Jesus coloca o grão de mostarda, entenda, ele não falou que você tem que ter uma fé igual um grão de mostarda. Que sendo a menor da semente se torna a maior das hortaliças. Não está falando de tamanho. Você está entendendo? Porque o grão de mostarda, se for igual ao grão de mostarda, ele é pequeno, minúsculo. Quase imperceptível a olhos nus. Mas depois vira uma grande hortaliça, a Bíblia diz. Mas presta atenção, Jesus não falou que tem que ser igual. Por que os crentes colocou na cabeça que uma pequena fé faz um grande estrago? Não. Jesus questionou. Quando Pedro não conseguiu andar sobre as águas por mais tempo, andou um pouquinho, depois começou a afundar, Jesus falou, homem de pequena fé. Quando os discípulos não conseguiram acabar com a tempestade e acordaram ele, falou, por que vocês não têm fé? A fé de vocês é pequena. Então, Jesus não concorda com esse negócio de que tem que ser fé pequena. Ele não falou que tem que ser igual, tem que ser como. Aqui está falando do potencial. Pode ser pequena hoje, mas o potencial é de crescimento. Você não se acomoda em ter uma fé pequena. Você não acha que uma fé pequena vai produzir grandes testemunhos. Pelo contrário, olha aqui para mim. Foca aqui agora. Vamos finalizar falando disso. Hoje, em nome de Jesus, você crê e recebe uma fé como um grão de mostarda, uma fé que tem esse potencial de crescer. Porque presta atenção, uma aula dessa, uma coisa que eu fale aqui, uma frase, um versículo, tem potencial de explodir dentro de você essa fé. E aí você vai apropriar como você nunca tinha apropriado antes das promessas, você vai viver como nunca tinha vivido antes, você vai orar como nunca tinha orado antes, você vai encher de uma ousadia e você vai se mover como você nunca fez antes, tudo porque a sua fé cresceu. Então muita gente acha que Deus faz mágica. Ele não faz mágica, ele faz milagres. E antes do milagre acontecer, que é uma cura, ressuscitar morto, prosperar, resolver um problema, não sei qual que é o milagre que você está precisando. Mas antes do milagre acontecer, tem um outro milagre que acontece antes. Tem um milagre que é a realização daquilo que você está precisando, mas tem um outro milagre anterior, que é a sua fé crescer para crer no milagre. Então o que vai determinar que o milagre vai acontecer não é se Deus tem poder ou não para fazer. Porque a Bíblia já diz que para ele nada é impossível. Nada. Você entendeu isso? Nada. Tudo é possível. Mas tudo é possível para Deus na vida daquele que crê. Então qual que é o tamanho da sua fé?
Ela é pequena e você está acomodado com essa fé pequena? Não, tá bom, se eu tiver uma fé pequenininha, igual um grão de mostarda, eu já vou mandar uma montanha. Não, não, não. É como, é o potencial. Você tem que ter essa fé crescente. Pastor, como que eu sei que minha fé é crescente? É simples, como que você está orando hoje? Suas orações estão iguais à do ano passado? Você está pedindo as mesmas coisas? Vou falar algo ruim agora, hein? Tem gente que foi diminuir a fé. Está pedindo é menos. Está pedindo só para sobreviver. As orações não têm pedido de conquistas, tem pedido apenas de sobrevivência. É aquela coisa assim, pai, não deixa eu passar fome, não. Se eu conseguir pelo menos pagar as contas esse mês, me ajuda a sobreviver. Olha, presta atenção, isso daí é de uma ofensa contra Deus que você não faz ideia. Porque você que tem filho, eu tenho 3, você que tem filho, acredite, você ficaria muito ofendido se o seu filho tivesse que chorar e implorar por um prato de comida. Mas tem muita gente que afeta desse jeito, só consegue orar por sobrevivência, só para resolver o problema de hoje. Virou um alcoólatra anônimo da fé, uma fé anônima. É aquela coisa só por hoje. Se eu conseguir vencer o vício só hoje, eu já sou um vitorioso. Não, para com isso. A fase do pão nosso de cada dia, que era o maná que descia do céu, ele veio na vida daqueles que estavam lá no deserto. Mas na hora que você entra na terra prometida, a Bíblia fala lá em Josué capítulo 5, que no momento exato que eles comeram do fruto da terra, cessou o maná. Acabou e nunca mais o tiveram. Sabe por quê? Porque agora não precisava mais de provisão só por dia. Agora eles podiam prosperar. Agora eles podiam acumular. Agora eles iam plantar uma medida e iam colher 30, 60 e 100 vezes mais. Agora eles poderiam entesourar para os filhos, eles poderiam negociar, comprar e vender, eles poderiam ter ideias, projetos. Deus ia dar a eles tesouros escondidos, riquezas encobertas. Tudo isso está disponível para você também. E a única coisa que você tem que fazer é crer. E quanto mais você crê, mais você desfruta. Vou finalizar falando isso. Quanto mais você crê, mais você desfruta. Se a sua fé é só para não passar fome, fique em paz, vai dar certo. Você não vai passar fome. Mas se a sua fé é para prosperar, para transbordar, para abençoar todo mundo que está perto de você, para desfrutar e comer do melhor dessa terra, como Jesus disse que veio para isso. Agora, se você crê nisso, é isso que você vai viver. Quanto mais você crê, mais você desfruta, mais você recebe. Quanto mais você crê, mais aberto, liberado você está para receber, para desfrutar daquilo que Deus prometeu. Aí você precisa crer. Só isso. Não tem que ser perfeito, não tem que cumprir a lei, não tem que ser irrepreensível, não tem que fazer nada disso. Você só precisa crer. E quanto mais você crê, quanto mais você ora como os discípulos pediram, Senhor, aumenta-nos a fé. Coisas ainda maiores estão propostas diante de você. Jesus falou para eles, vocês ficam aqui quietos até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas depois que esse poder vier, vocês vão. Vocês não vão ficar parados, vocês vão, vaza daqui. Pirulita, caça seu rumo. E aí vocês vão pregar, curar, libertar, salvar, batizar, fazer discípulos. E obras ainda maiores. Meu Deus do céu. Será que você quer viver obras ainda maiores do que as que Jesus viveu? Será que você tem como acreditar como ele acreditava no quanto ele era amado? Porque presta atenção, a fé que ele tinha era uma fé plena, absoluta. Não tinha como ele ter mais fé, ele tinha a fé completa. E como que era a fé dele? Ele mostrava pelas orações que ele fazia. Você nunca viu Jesus implorando por nada. Senhor, olha a gente aqui, no meio desse deserto, não tem o que comer, tem misericórdia de nós. Você vê Jesus orando assim? Pegou os pães e os peixes, erguendo para os céus, a Bíblia diz. Ele só ergueu e deu graças. Pai, te dou graças, porque sempre me ouves. Mas eu sou metido, hein? Eu sou aquele que o Pai sempre ouve. E baixando, partiu, dividiu, multiplicou e depois sobrou. Olha, eu vou orar por você, mas é uma oração perigosa agora, hein? Porque eu vou orar para a sua fé crescer. Só que aí, junto com essa fé grande, vão vir sonhos grandes, projetos grandes. Vai vir nobreza sobre você, projetos nobres. Você sabe, preocupar só em comer, não tem nobreza nisso.
Agora, preocupar em prosperar para abençoar outras pessoas, isso é nobre, tem a ver com a identidade de Deus. Você está preparado? Deixa eu orar por você agora. Firma o golpe aí, feche seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus. Oh, chacatalabassere que terebalabassoro cotorobossere que terebalabás. Oh, Espírito Santo de Deus. Enche agora a mente, o coração. Oh, Pai, enche cada um desses alunos, desses irmãos agora dessa fé que cresce. Oh, dessa fé com esse potencial monstruoso de crescimento, de multiplicação, de transbordar. Uma fé que dá para eles e para quem está perto deles. Pai, tira agora toda mediocridade, tira agora, Deus, toda frieza, tira agora toda incredulidade e gera no coração deles uma fé que explode, uma fé que cresce, uma fé que transborda, para que assim eles vivam a plenitude do que o Senhor tem para eles. E desfrutem desse estilo de vida de quem está prosperando, de quem sabe que não tinha nada se do céu não fosse dado, mas que já que o Senhor prometeu, não abre mão de nada, quer tudo. Tudo pela fé. É assim que nós vivemos, assim que nos movemos, é assim que cremos e vamos crer cada vez mais. Aumenta-nos a fé, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Essa foi a segunda aula do estilo de vida de quem prospera. Estou te esperando na terceira. Fica na paz.